o hábito da leitura, ela te leva além. Ele te leva a qualquer lugar que você queira. Se você estiver no livro, você viaja. Sim. Né? Não precisa de passaporte, não precisa de visto, você viaja. E sem contar que eu sempre falo que o conhecimento adquirido ninguém tira. E isso te abre portas. É verdade. Não só no mundo que a gente vive do trabalho depois, mas do teu raciocínio lógico, da tua concentração. Então, só tem benefícios, não tem nenhum contra, né? É verdade. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. E o bate-papo de hoje é com uma convidada, possivelmente uma das mais fofas que já vieram aqui no Elefante Letrado. A Sofia. A Sofia, ela lê no Elefante Letrado, ela é aluna de uma escola que é cliente do Elefante e ela é uma leitora muito assídua da plataforma, é uma leitora com mais de 1000 livros lidos, né, Sofia? Sim. E a Sofia veio bater esse papo conosco, junto com a mãe dela, Graziela. Graziela, é um prazer receber vocês aqui, obrigada por terem vindo. Nós que agradecemos o convite. Imagina, Sofia, obrigada também por ter vindo. Muito Eu obrigada. quero começar te perguntando o seguinte, é verdade que tu sabe montar o cubo mágico bem rápido? Olha, bem rápido eu não sei te dizer, mas em uns 3 minutos eu consigo. 3 minutos é rápido. E eu posso misturar, deixa eu ver, eu posso Pode. misturar esse cubo mágico e tu vai saber. Ele vai Resolver? voltar que nem tá aí. Olha aqui, ele tá todo perfeito. E daqui a pouco eu vou misturar. E aí tu vai ter que resolver pra nós. Tá bom. Tá. Sofia, me conta, quando que tu começou a usar o Elefante Letrado? Foi no primeiro ano, lá por 2020, Aham. que eu comecei a me interessar. Foi por lá, na escola, que eu conheci a plataforma Elefante Letrado. E foi também lá que eu me interessei por livros, que eu comecei a mais me interessar por livros digitais e físicos. Ai, querida. Ai, sério, eu não sei como é que eu vou gravar isso, porque eu fico com vontade de te esmagar o tempo inteiro. Tá, e aí me conta, tu começou a ler os livros e começou a gostar da leitura. Sim. E tu já lia bastante? Não, pois... Não tanto. Não curtia tanta leitura, era muita letrinha e tal. Aham. Preferia aqueles livros que tinha uma frase em cada página e tinha mais desenho do que Do que palavras. isso. Mas foi pela plataforma Elefante Letrado que eu comecei a mais gostar de livros que tem mais texto do que desenhos. Entendi. E tu já leu mais de 1000 livros, é isso? Sim. Hoje eu tenho uns 1058 livros. 1058. Tu já pensou que legal tu levar essa bagagem pra tua vida? Já leu mais de 1000 livros? Não é pra qualquer pessoa. Tem muitos adultos que nunca leram nem perto disso. A bagagem vai ficar pesada. Vai ficar pesada, né? Vai. Grazi, me conta como é que foi esse envolvimento da Sofia com a leitura e vocês, enquanto pais, como é que foi esse incentivo para ela chegar nesses números tão expressivos? Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa que gostei e gosto muito da leitura, de Aham. ler, de tomar o conhecimento que está nos livros, Uhum. né? Então, eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Sofia e mais um outro menino de 25 anos. Ah, tem um E eu- irmão mais velho, então, Sofia. Isso. E eu sempre estimulei muito a leitura Aham. deles. Na época do meu outro filho, não existia essa facilidade Sim. do livro digital. Então, Sim. era o livro físico. Ou se comprava, ou se retirava na biblioteca, Sim. né? E ele adquiriu esse hábito. E Aham. era um hábito que eu trazia desde a gestação, de ler livros, depois Ai, de que legal. contar livros, Uhum. né? Então, a Sofia, ela começou a ter esse interesse, visto que eu sempre lia livros, ela saiu do ensino
da escolinha Aham. alfabetizada. Não porque a escola induzia a alfabetização, mas pela curiosidade dela com as letras e com a junção das sílabas e o som final de uma palavra. Sim. Minha mãe me incentivava bastante a ler, e aí quando eu entrei na escolinha, me mostraram mais as letras para eu conhecer, então eu me interessei, e quando eu tinha uns 5 anos, eu já estava alfabetizada. Mas olha que espetáculo. E aí ela foi assim pegando gosto por isso, porque eu fui estimulando, porque o hábito da leitura, ela te leva além. Ele te leva a qualquer lugar que você queira. Se você estiver no livro, você viaja. Sim. Né? Não precisa de passaporte, não precisa de visto, você viaja. E sem contar que eu sempre falo que o conhecimento adquirido ninguém tira. E isso te abre portas. É verdade. Não só no mundo que a gente vive do trabalho depois, mas do teu raciocínio lógico, da tua concentração. Então, só tem benefícios, não tem nenhum contra, né? É verdade. Então, A leitura ajuda com tudo. Verdade. Então, isso foi sempre aquela coisa, leia, Sofia, explicando o porquê disso. E eu sempre tenho como base que a melhor educação é o exemplo. Então, como eu sempre fui muito leitora, ela também começou a adquirir esse interesse dos livros, da leitura em si, do conhecimento, e virou uma prática dela no dia a dia. Eu não preciso cobrar dela, Sofia, você tem que ler. Sofia... Sim, já entrou no automático. Entrou no automático. E ela, assim, ela lê diariamente a plataforma. Não é uma obrigação, é uma rotina prazerosa dela. E ela lê diariamente também livros físicos, então. Ela lê paralelo os dois. Sim. Mas O importante é ler, né? Não importa se no físico, se no digital, o importante é ter o hábito da leitura. O hábito, né? Ver as palavras, as frases. Tu gosta de ler as frases? Gosto. Sofia, e o significado das palavras? Quando tu lê uma palavra que tu não sabe o significado, o que tu faz? Tu pesquisa, tu pergunta pra mãe, tu busca saber dentro do contexto? São 3 coisas. Primeiro, eu pergunto pra minha mãe, pros meus pais, né? Que palavra é essa aqui? Eu não entendi. Minha mãe me ensinou a procurar no dicionário, então muitas vezes eu pego um dicionário e procuro a palavra. E eu vou pesquisar ali e tal, e ver no contexto. Tipo, se eu não entendi uma palavra, eu continuo o resto da página pra ver se eu consigo entender aquela palavra dentro do contexto. Formar parágrafo, né? Ali, uma frase, tá? Muito bem. E como é que é com os teus colegas? Os teus colegas também leem como tu? A Olivia lê bastante, Lembro da Olivia. A Olivia que fez um vídeo conosco. Aliás, tu e a Olivia estão lá no nosso site. Quem entrar no elefanteletrado.com.br pode ver a carinha linda de vocês. Estamos na capa, né? Na ali. capa, exatamente. Tenho amigas que eu converso com elas, vamos dizer assim, ontem eu li um livro. E aí eu tento incentivar elas a criar esse hábito de leitura pra ajudar também, né? Não é só porque, tipo, eu leio vários livros, eu vou ajudar pra me formar mais popular. Não, eu ajudo pra, quem sabe, elas também consigam algo que elas querem muito, né? Sim. Tá? Mas é isso. Mas meus amigos, meninos, vamos dizer... Não leem tanto quanto as meninas. As meninas leem mais do que os meninos. Eu acho que isso é uma regra meio que em todas as escolas. Acho que na maioria das escolas as meninas acabam lendo um pouco mais. Meninos gostam de futebol. Gostam de futebol, né? Sofia, e tem algum livro que tu lembre que tenha te marcado no Elefante ou fora do Elefante? Não tem problema. Me conta uma história de algum livro que tu tenha te interessado. Lembra de algum? Eu tô lendo um agora, eu não terminei todo ele. Mas eu vi o filme antes, então eu já sei meio que como é que é o livro. Mas eu prefiro o livro do que o filme. Porque o livro tem mais detalhes. O nome é O Jardim Secreto. Tá. Não me lembro a autora, né? Mas é uma menina que ela morava na Índia. E aí ela morava numa casa, os pais dela eram chiques e tal. E nesse lugar pegou fogo e os pais delas morreram. E aí ela tinha uma conhecida
que pegou ela ali, levou ela pra uma outra cidade pra ficar na casa do seu tio. Só que o tio não gostava tanto de criança. E aí ela percebeu que ela ouvia choros na casa e perguntava pra pessoa que cuidava dela o que são esses choros. E a pessoa falava, nossa, deve ser tua imaginação, porque ninguém ouve esses choros. E aí ela foi percebendo que o tio dela não queria falar com ela e tal. E aí teve um dia que ela ouviu esse choro e ficou curiosa. Que nem eu sou curiosa. E ela foi lá numa sala e viu um menino. E esse menino, ela descobriu que era primo dela, que era filho do tio. E aí ela... E o choro era dele? E o choro era dele, porque ele ficava nervoso. E aí, nesses dias, ela conheceu um jardim secreto, que ela achou uma chave enterrada no chão. E ela precisava destrancar, achar a porta. E esse jardim estava todo morto, vamos dizer. Então, ela conseguiu ferramentas para cuidar e contou esse segredo, porque era um segredo dela, para esse menino, que se chama Colin. O nome dela é Mary e o do menino é Colin. E aí, o pai, que é o tio dela, um dia disse pra Mary, o que tu gosta de fazer aqui? E ela disse, não, o que tu gosta? Fez umas perguntas assim, o que você, se você quer um presente, você quer algo pra tu não ficar parada aqui, né? E ela disse assim, eu posso ter um cantinho de terra pra mim? E ele disse assim, tu pode ter o que tu quiser. Se tu quer um cantinho de terra, vai lá num dos jardins e pega. E ele sabia que era o jardim secreto e deixou ela cuidar daquele jardim. Jardim secreto. Porque era da sua esposa falecida. E ela foi cuidando, e aí o tio foi lá ver como é que era o jardim e ficou todo feliz. Todo bonito, tudo bonito. E o jardim ficou todo bonito. Bem mais bonito, né? Que eu vi o filme. E aí, no último minutos, o Colin e a Mary foram brincar com o tio naquele jardim. E aí todos comemoraram porque o tio tava feliz. O Colin, que tinha uma doença que ficava na cama, né? Não podia levantar, não podia ver a luz do sol. Levantou e quis ver a luz do sol, ver as flores e tal. E a Mary, que conseguiu um amigo e um tio pra brincar junto com ela. E essa é uma história que, se pudesse, eu queria que tivesse no Elefante Letrado. Pra tantas crianças conhecerem uma história que é uma bela história, vamos dizer. Que é uma bela história, muito bem. E o teu vocabulário é uma beleza também. Muito obrigada. E tu tem algum livro preferido, Grazi? Eu sou mais da área, assim, eu acabei de ler agora O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Então, eu gosto muito de livros dessa área, assim, Napoleão Hill, essas coisas bem... Não é autoajuda, eu diria, mas que te traz muita consciência, assim. Sim. Né? De literatura eu praticamente não leio. Hoje em dia tem tantos livros, o importante é ter o hábito da leitura. Isso. A pessoa pode escolher o que mais gosta. A gente sempre diz, não tem livro certo ou livro errado, tem um livro para cada pessoa. A gente não pode julgar o livro pela capa. Muito Essa é uma bem. frase que, tipo, se eu vou numa livraria tal, ou numa biblioteca, vamos dizer, e eu quero escolher um livro para ler, eu pego o livro, ao invés de olhar assim, parte de trás ou um nome, eu leio as primeiras páginas para ver se eu pego aquele livro. Eu não julgo, pego assim. Pela capa. Esse nome Sofia, é eu vou te contar, eu adoro comprar livro pela capa. Mas pela capa bonita. Se a capa me atrai, eu compro. Sim. E às vezes eu nem gosto tanto do livro, mas a capa eu adoro. Assim, tem um livro que eu comprei em inglês, que eu tô começando a ler, por causa que eu treino inglês, eu falo inglês, né? Aí eu tô treinando pra ver as palavrinhas, pra ter um vocabulário bom, né, em inglês. Em português eu acho que eu já tenho, mas em português é sempre bom, porque é uma língua universal, né? Em inglês. Inglês. E aí tu começou a ler esse livro em inglês. Isso. Mas se eu vou, tipo, na Amazon, por exemplo, e eu vou comprar um livro, lá tem a prévia desse livro. Eu leio as primeiras páginas para ver se eu tenho
que eu gosto daquele livro e que eu quero comprar aquele livro. Eu tenho uma avó, a vó Ledia, um beijo pra ela. E ela, de aniversário, assim, de quando ela quer me dar um presente, ela disse assim... pode escolher qualquer livro que tu quiser, eu pago pra ti. Olha que vó maravilhosa. Eu vou lá na Amazon e procuro livros da minha idade ou que eu já gostaria. E vou lá e leio as primeiras páginas dos livros e escolho um livro de presente. Que legal. O livro perfeito. Que legal. E a avó, será que lê também? Tu incentiva a avó a ler ou a avó que te incentiva a ler? Acho que são os dois. Os dois? Por causa que ela lê também. E quando foi assim, ela começou a me dar livro de presente, que foi quando também que eu me comecei a interessar nas palavras, nas frases, os livros. Nos poemas também, né? Que eu gosto de ler poemas. Que foi que eu também comecei a ler bastante Elefante Letrado. Mas ela lê muito também, que nem eu acho. Que legal. E tu tem alguma palavra preferida? Palavra? Difícil, né? Tem tantas palavras. Supérfluo. Supérfluo? Por que essa palavra é tua palavra preferida? Vamos dizer que quando eu não sei porque essa é uma das minhas palavras favoritas, eu acho que é a primeira, né? Mas eu aprendi em educação financeira. Que é assim, se a gente precisa de algo bastante, a gente vê se precisa, tal, isso, né? E se a gente não precisa daquele item, tal, é uma coisa supérflua. Então, por isso que eu gosto dessa palavra, por causa que a gente sabe se a gente precisa desse item ou se a gente não precisa desse item. E antes de a gente comprar esse item, a gente vê se a gente precisa, se é realmente necessário, se eu não preciso de algo mais importante do que esse item. Muito bem, olha, dando aula, inclusive, aqui. Que legal, tô adorando saber. Tá, e me diz uma coisa, tu prefere ler de dia ou de noite? De dia. Antes de dormir, como é que é a tua rotina? Eu gosto de ler de dia. Vamos fazer assim, ó, Sophie, ensina para as crianças, se alguma criança estiver nos assistindo, ou pais que estejam nos assistindo, que eles possam mostrar esse vídeo para os filhos, ensina para as crianças como tu faz para ter o hábito da leitura. Eu prefiro ler assim. Na grande parte, eu leio no dia. Por causa que tem a luz do sol, é melhor para os nossos olhos também. E eu acho que eu gosto, tipo assim, pegar um livro e sentar na janela do meu quarto, abrir bem ela, para eu sentar ali e ler. Às vezes, se eu cansar, eu olhar para a vista e tal. Mas de noite, às vezes eu leio de noite antes de dormir, por causa que crianças hoje em dia ficam muito em celulares, tablet, né, em telas. E aquilo ali no sono não dá muito bem. A criança verdade, pode é bom largar o telefone ou as telas pelo menos uma hora antes de dormir. O livro O Jardim Secreto, que eu tô lendo, ele não tem imagens, desenhos, ele é só texto nas páginas. E eu gosto de pegar ele pra... Eu acendo uma luz, né? Claro. E eu fico ali lendo, quieta e tal. Quando chega a hora de dormir, que eu tenho uma hora certa pra dormir, que eu estudo de manhã, eu já não tô assim tanto com os olhos que nem tô ali na tela, que é uma luz forte, né? Eu já tô ali mais descansada, mais pronta pra dormir. Então, eu prefiro ler de dia por causa que tem a luz do sol, né? Ali. E de noite eu gosto de ler antes de dormir pra tá melhor o meu sono. Muito bem. E tu tem alguma preferência de livros antes de dormir? Eu lembro que numa outra vez que a gente conversou, eu acho que não foi tu, foi a Olivia, que disse que gostava de livro de terror. A Olivia e a Gabi, né? É, a Olivia e a Gabi, as duas. Eu falei, o quê? Vocês gostam de livro de terror? Eu tenho medo, eu não gosto, eu sonho depois, eu tenho pesadelo. Em terror, eu prefiro filmes. Que eu prefere acho filmes. Que ali eu tô mais imaginando. O livro ali, em caso de terror, né? Em livro ali eu não tô pensando no que tá acontecendo. Eu prefiro filme em caso de terror. Mas em livro, eu prefiro aqueles diários, sabe?
Diário de uma Garota Nada Popular, Sei. Diário de um Banana, que Sei. vocês gostam bastante. Eu adoro o Diário de um Banana. E eu gosto de romances. Ai, gosto de romances. Amor e Gelato. É um livro muito bom que eu li. E eu li, é só de texto também. Que eu, na maioria das vezes, só tô lendo os livros que as páginas são textos e tal. Sim. Eu prefiro romances, porque é uma coisa mais delicada, né? Que é algo, vamos chamar a palavra, sutil. Aham, muito bem. E tu gosta de escrever também? Pretende escrever um livro? Eu já tive essa ideia de escrever um livro, quem sabe publicar ele, se um dia conseguir. Claro que vai conseguir. Mas eu gosto de escrever bastante. E na minha escola a gente tem redações. Uhum. Então, por exemplo, tem lá a folhinha. Aí a gente tem que escrever com lápis. A professora dá, assim, um título não, uma ideia do tema. Tá. Os personagens são, que a gente agora tá escrevendo fábulas, né? Uhum. Vai ser uma vaca e um cachorro, por exemplo. E aí, aí tem que escolher uma moral e tal. Moral da história. Isso, e são as redações destaques, que lá no Instagram deles, eles colocam quem ficou em destaque. Uhum. E aí, a nossa professora nos incentiva. Um beijo para a professora Fernanda Kauer, da 41. Ela diz assim: gente, muita palmas para a Sofia, que tirou 1000 na redação. Olha. Eu só tiro 1000 na redação. E valia 1000 a redação? A máxima é 1000. Óbvio, né? Que a Sofia ia tirar 1000 agora, que dúvida. Mas eu só consigo tirar 1000 por causa que a plataforma Elefante Letrado me ajuda bastante nos livros, tá? Pra eu conhecer palavras. E a professora Fernanda também. Sim. Te incentivando. Professora né? também. Ela é muito boa porque um dia a gente queria ler um livro. Uhum. E aí ela foi pra ler pra gente, que era uma história que a gente tinha que depois fazer um desenho do livro e tal. E aí ela fez meio que um teatro, ela fazia os sons, falava como ela fosse a personagem, com a voz fina, com a voz grossa. E eu gosto desse jeito que ela faz, porque Dessa contação mais dramática. Eu presto mais atenção e me chama mais atenção nas palavras, no jeito que ela fala. Uhum. E tu já leu já deve ter lido, claro, A Tartaruga e a Lebre. Já. Como é que é o nome do outro? É o Corvo, o Jarro. O Jarro e o Corvo. O Jarro e o Corvo. Tem Elefante Letrado. É, isso aí. Eles te ajudaram a escrever. Sim, a E tartaruga... todos eles têm a moral da história. A tartaruga e a lebre, a moral é a pressa é inimiga da perfeição. Olha, muito bem. E Tu lembra da história? Pra gente contar pra quem tá nos assistindo? era assim, tinha uma lebre... Não, isso, uma lebre. Uma lebre e uma tartaruga. Uma lebre e uma tartaruga. E a lebre, ela corria bastante, por causa que é uma lebre, né? E aí ela se achava muito por causa Muito rápida. por causa que ela corria mais que todos os animais. E aí E a tartaruga? Teve coragem e disse assim, vamos apostar numa corrida. Começou o dia da corrida e fizeram tudo, decoraram, né? Que eu via vídeos, né? E aí... A lebre foi rapidinho. Só que ela E a tartaruga foi como? Caminhando devagar. Tá. E aí os animais ficavam, tartaruga, tu não acha que tu vai perder? E ela disse assim, eu não vou perder, vocês vão ver. E aí a lebre foi indo. E chegou num ponto dali da corrida e olhou pra trás. E não viu que a tartaruga. Então ela pensou, vou descansar aqui, porque a tartaruga vai chegar devagar aqui e tal. A lebre resolveu tirar um cochilo. Um cochilo. Mas esse cochilo demorou bastante tempo. E a tartaruga já tava chegando no final... Na chegada ali, né? Na chegada. E aí... Mesmo devagarinho, ela chegou. Ela chegou. E aí, quando a lebre viu, faltava um passo pra tartaruga conseguir. E vai lá, ela ganhou. E aí, no final... E a tartaruga ganhou da lebre. E aí... E a lebre parou de ser gananciosa, né? Que é a palavra. Arrogante. E arrogante. Que é algo feio, vamos dizer. Algo claro, que... é algo horrível. É, horrível.
E não é muito bom para as pessoas, porque pode ser que se você é assim, você não vai ter amigos, tu tem que aceitar, tal, não pode se achar. Ai, eu tirei nota 1000 numa redação, eu sou a melhor de todas. Não. Para eu conseguir essa nota, eu passei por bastante tempo aprendendo palavras corretas, o jeito de escrever. E aí a moral é a pressa é a inimiga da perfeição. Ah, muito bem. Grazi, me conta como é que tu vê o incentivo da escola para a leitura, porque a gente entende que é uma combinação entre escola, família e criança, né? Para tornar pessoas assim maravilhosas como a Sofia. Como é que a escola da Sofia incentiva essa questão da leitura? Como é que a professora Fernanda e toda a equipe da escola incentivam isso tudo? Eles criam um hábito assim lá no início, porque essa jornada do elefante letrado na escola, ela começou em 2020, na pandemia. E foi quando a Sofia conheceu a plataforma e se apaixonou, né? Então, depois daquele tempo, aí a professora dava um tema, por exemplo. Hoje o tema de casa é ler o livro tal e fazer as atividades. Ou fazer um desenho, né? Tinha que escolher a parte preferida do livro que tinha na Elefante Letrado. E a gente tinha que fazer um desenho com capricho para poder ganhar nota. Ah, muito bem. Com capricho, detalhe. Com capricho. Então, começou lá nos pequenininhos, isso lá com 6, 7 anos, né? A desenvolver esses temas. Então, pegou justamente essa parte da pandemia, dos pais em casa, de novos conceitos, novos aprendizados, que até então não se tinha isso, né? Essa aula online. E aí a escola adquiriu a plataforma, os serviços da plataforma, e foi cada vez agregando mais essa atividade. Eles vão para o laboratório, fazem leitura, tem a dramatização, que nem ela falou da professora Fernanda. Sim. Então, são várias formas que eles estão usando para incentivar. Para incentivar, né? E essa questão que a Sofia fala da questão da redação, também tem tudo a ver. Então, eles buscam esse hábito da leitura para criar ideias, para poder conduzir essas redações de forma mais próspera, assim, mais próximo do objetivo, que é a nota 1000. Todo mundo quer a nota 1000, né? Então, toda semana quase, né, filha, a professora toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Dá tema voltado na plataforma. Mas assim, olha, para tu conseguir a redação de destaque, a nota, né, é 960. Tá. Claro que eu já tirei 960, foi ali no início, quando eu não sabia muito e tal. A minha primeira nota foi 960. Aí depois eu li essa redação de volta e fui vendo os meus erros, porque as professoras circulam, ou marcam um X, trocam a letra ali que nós erramos e tal. E aí eu leio os erros, de todas as redações eu faço isso. Eu leio os erros e na próxima redação que tiver, quando eu preciso usar essa palavra, eu já sei que é errado o que eu fiz ali já antes. Faz uma autocorreção para não errar de novo. Que a palavra que eu escrevi antes está errada e a que eu tenho que escrever agora é a correta, né? Sim. E os teus colegas gostam de ler também? Os meninos... os meninos não, não tanto, né? Porque não dá pra generalizar, mas as meninas gostam mais. Os meninos gostam mais. Também ajudo, né? Incentivar. A professora, agora a Fernanda Kauer, ela tá fazendo assim. A gente tem a pasta, caderno e tal. E se a gente tem uma redação que a gente não leu, a gente vai lá pra frente da sala pra ler essa redação pra turma. Pra todo mundo. Qual foi a redação? Era uma fábula. E aí eu li e tal. E aí a Sora, elas ajudam. Aí coloca a redação assim pra frente, pra voz não sair. Se tu fizer assim, olhar pra baixo, tua voz vai ficar grossa, vai ficar alguma coisa que ninguém vai ouvir. Então tem que colocar a folhinha pra frente, tá olhando pra folhinha e falando pra alto, né? Ela ensina vocês a se posicionarem pra... se posicionar. Pra sair bom o som. Minha professora já fez uma palestra. Então, ela sabe como é que é. Tem várias pessoas ali pra ver, né? Que bom que ela ensina vocês até isso, né? E me diz uma coisa, Sofia, o que é esse desenho que tá aqui? Eu imaginei
Porque, assim, livros, a gente pode imaginar tudo, né? Se a gente começa ali, nossa, eu tô pensando num mundo ali cheio de livros e tal. E foi a isso que eu pensei. Uma árvore, como se os frutos delas fossem os livros. E ali tivesse um piquenique, alguém estava fazendo piquenique. E eles iam ler livros juntos. Então, é um mundo que eu pensei, que ali tinha livros com histórias mágicas, histórias de terror, de romance, onde a gente pode também imaginar tudo que a gente quer. Muito bem. E essa cartinha, então, é pro senhor Elefante. Eu vou entregar para ele. Hoje ele não tá aqui no escritório, ele tá viajando, foi visitar uma escola, mas eu vou entregar para ele. Tá bom. Agora eu vou misturar esse cubo mágico. Vamos ver aqui, Vitinho, vamos pegar aqui. Olha, eu vou misturar isso aqui, vamos ver. Vou misturar bem misturado. Tá. Eu treinei. Treinou? E olha, pra falar pra quem gostaria de aprender a fazer um cubo mágico, não é assim, em um dia tu vai aprender tudo. Em uns 10 dias... Uns 10 dias treinando bastante. Eu demorei 10 dias pra aprender a resolver um cubo mágico. Por causa que eu fazia uma etapa por dia. E eu fazia várias vezes pra decorar aquela fase. Olha, vê se assim tá bom. Tá bom. Tá bem embaralhado? Tá bem embaralhado. Vamos ver, então, o desafio da Sofia. Vamos ver. Ó, já fiz a parte branca. Olha. E a primeira linha. A primeira linha de todos. Agora eu vou fazer a segunda. Tá. E tu pode ver que, se tu analisar assim, parece que eu tô deformando e tal, mas não, ó, continua Pois ainda é, como é que pode? a branca. Por causa que como eu vou fazendo ali... Tu já vai botando no lugar. Eu já vou colocando de volta. Entendi. Deixa eu ver aqui, tem que analisar. Já fiz a segunda linha, ó. Já fez a segunda linha e a continua tá, branca. Perfeito. Agora eu vou terminar as laterais aqui e a face. Tá. Já fiz a face amarela. Perfeito. E agora falta só... E já fez a branca. A branca continua. Continua. E agora... E está finalizado. Não é possível, deixa eu ver. Olha só. Perfeito, finalizado. Quantos dias tu acha que as crianças treinando, elas conseguem fazer isso? Uns 10 dias? Uns 10 dias. Eu fui treinando assim, eu pegava uma etapa, buscava no YouTube, né? Pegava a etapa e aí eu fazia várias vezes naquele dia. Segundo dia eu pegava a segunda etapa e fazia várias vezes. São várias etapas, então, para chegar aqui. Isso. Entendi. E tem tudo no YouTube, para quem quiser YouTube. assistir. E tu acha que os livros te ajudam a raciocinar melhor e conseguir fazer isso de forma mais rápida? Sim. Sim? Eu também acho. Nos livros, quando eu vou ler um livro, eu já tô pensando no que tá acontecendo e tal, então eu já penso mais rápido. E no cubo mágico é a mesma coisa. Mesma coisa. Se eu tô fazendo bem rápido ali. Então, é como se fosse o livro. Eu tô pensando já no que tá acontecendo e tal ali naquele momento. Sim. Me diz uma coisa, Sofia, o que tu acha das perguntas que tem depois dos livros? Te ajudam a fazer já estratégias de leitura para próxima, de já imaginar, eu acho que isso aqui vão me perguntar, isso aqui não é importante. Me ajuda bastante até. Eu me lembro que uma vez eu terminei o primeiro ano da catequese. Uhum. E aí a gente fez um encontro que a gente estava estudando ali sobre a Bíblia e tal. Uhum. E ela disse assim, eu quero que na semana que vem vocês trazem para mim um resumo de um parágrafo, mais de um parágrafo, explicando todo esse encontro que a gente teve. Uhum. E eu da turma fiz o resumo mais longo do encontro ali.
as perguntas me ajudam a pensar melhor. Porque assim, claro, eu erro algumas que ali e tal, mas eu tô lendo, eu presto bem atenção no livro, porque eu sei que vai ter as perguntas depois. Aí pergunta, em qual cena... vou inventar aqui uma pergunta, né? Tá. Em qual cena a menina está lendo um livro? Aí eu tenho que saber a cena, qual foi a fala dela e tal. Sim. Então, eu acho muito legal para as crianças terem uma cabeça mais cheia de aprendizado, que eu tive, né? E ajuda bastante essas perguntas. Sim, porque afinal de contas, tudo que a gente quer é que a criança ou o adulto leia e compreenda aquilo que está lendo. E as perguntas fazem exatamente isso. Te ajudam a entender e a pensar. É como se fosse um resumo do livro, né? Isso. Se a gente vai fazer um resumo do livro, as perguntas ali ajudam. Por causa que as perguntas é que formam um resumo do livro. Qual é a cena que chove naquela tarde ali? A menina estava lendo o livro quando começou a chover, por exemplo. Mostra sinais de compreensão. Eu acho que essa parte das questões no final é super importante, porque não basta ler, não é mais um livro para conta. Não, quando tu faz uma leitura, você precisa compreender, entender aquilo que leu. Qual é a moral da história? O que esse livro está nos contando, né? Então, essas perguntas fazem eles refletir. Eu preciso ler consciente esse livro, saber o que eu estou lendo e não somar só mais um lá na plataforma, né? Sim. Então, eu acho essencial essa parte final com... indiferente ali das perguntinhas no início, claro, são bem mais fáceis, depois tem que depois pensar vai um pouquinho. evoluindo, porque tem que ir de acordo... o nível, né? Isso, de acordo com São super importantes. Eu acho que faz toda a diferença na plataforma. E é bem importante também criar metas. Não é só para eu conseguir um número, né, ali. Mas é metas para eu pensar assim... falta tantos para eu chegar em 500 livros. Então, é uma coisa assim que eu tenho que ler... Mas eu tenho que saber o que eu tô lendo. Pra poder evoluir, senão não consegue evoluir, né? E na plataforma Elefante Letrado, tu ganha pontos quando tu lê, quando tu faz atividade no final. E eu faço as atividades no final ali. E, né, ajuda. E as figurinhas, né? E as figurinhas. Ela adora as figurinhas. E agora tem as figurinhas. Tu viu que entrou o álbum de Natal agora? Eu me lembro quando eu tava com... Era um dia, assim, normal, né? Vamos dizer. Aí eu tava com a Olivia em chamada de vídeo. E aí a gente tava com nada, a gente não tava conversando. E eu disse assim, vamos trocar figurinha na Elefante Letrado? Que eu tô precisando algumas pra completar aquele álbum lá. E a Olivia já tinha completado aquele álbum. E ela tinha algumas sobrando. E aquelas tinha sobrando... Ela trocou contigo. Ela trocou comigo. Eu tinha uns do álbum de Páscoa que ela precisava. Então a gente trocava e eu completei acho que uns 2 álbuns com tanta figurinha que a gente trocando trocou. Com ela. Que legal, Sofia. Coisa boa. Tu vai ganhar um presente que chegou ontem, na verdade. Ontem de tarde. Chegou uma leva. Pega aí que eu vou entregar pra ela agora. Por favor. Chegou um presente. Chegou uma coisa que ninguém tem ainda e as pessoas nos pedem muito, mas só alunos muito leitores e muito especiais que ganham. Olha, vou deixar tu abrir. Obrigada. Só quem tem acima de 1000 livros lidos que ganha. Ai, que lindo! Olha que legal. Olha que eu vou tirar isso. Pode abrir, olha que legal. Pode abrir. Sofia, e antes da gente acabar, eu quero te fazer uma última pergunta. Tá. Mas vou deixar tu abrir. Pode abrir. Mãe ajuda pra tudo. A mãe ajuda pra tudo, né? Olha que bonitinho. Pode mostrar pra aquela câmera ali, ó, se tu quiser. Muito fofinho. Gostou? Adorei. Sofia, me diz uma coisa. Se tu estivesse no lugar da tua professora, se tu fosse a professora, o que tu faria para incentivar os alunos a lerem? Eu faria... A continuarem lendo sempre. Sim. Como eu leria livros na escola, livros legais, né? E eu faria as atividades também aí eu deixava os meus alunos a responderem, né?
eu ia ler aqueles livros, fazer toda a história, Fazer o drama, toda a dramatização. É, isso. E eu daria atividades para eles. Como, por exemplo, vocês vão ler aquele livro e depois vocês vão fazer um resumo daquele livro. No mínimo, tem que ter um parágrafo explicando todo aquele livro. Ou vocês vão ter que responder essa pergunta e vocês vão ter que dar a resposta e a gente vai ler na sala de aula. Ou a gente também vai lá nos Chromes, né? Lá nos computadores. E vamos ler esse livro, vamos trocar figurinha. Para incentivar os alunos a lerem bastante, a se encantarem nos livros. Muito bem. Eu acho que a plataforma, ela tem uma parte que facilita. Porque hoje, como a Sofia faz uso da plataforma e da biblioteca da escola, muitas vezes ela quer ler um livro e na biblioteca ela precisa aguardar o livro chegar. Sim. Né? Muitas vezes eu tinha que fazer agendar não. Reservar, isso, obrigada. Reservar aquele livro por causa que tava com uma pessoa e Sim, depois tinha que uma esperar outra voltar pessoa. pra biblioteca para depois poder. Isso, e aí tu recebe e-mails. O tal livro está pronto para ser pegado, né? Aí eu, no dia seguinte, ia pra escola e eles deixavam num cantinho o livro guardado pra mim ali, pra eu pegar aquele livro Sim. e fazer a reserva. Muito bem. Então, como a plataforma digital, não tem isso, né? Sim. Todos Essa é uma livros, vantagem, né? É uma vantagem. Então, a professora pode pedir para todos os alunos trabalharem o mesmo livro ao mesmo tempo e não tem assim, tu precisa ler de tal a tal horário. Ele está disponível 24 horas lá, 7 dias da semana, não tem restrição, você acessa quando puder. Sim. Viajando é uma forma de distrair as crianças também, de uma forma educativa, pedagógica, né? Porque hoje, se existe esse estímulo da leitura, porque todos os pais querem o melhor para os seus filhos, né? E a leitura é um item básico. Não é nem mais importante, é essencial. É como o ar que a gente respira, no meu ponto de vista. Então, tu ter a plataforma num celular, num tablet, te facilita a vida. Se tu estimular, mostrar a importância que é a leitura, o mundo fantástico que tem por trás de um livro, depois que tu adquiriu, degustou a plataforma, tu não vive mais sem, né? Então, esse é o nosso olhar sobre a plataforma. A gente adora, a gente tem instalado no tablet, no celular eu não tenho, mas ela tem no tablet, tem no computador. A Rádio Elefante também. Ah, tu gosta da Rádio Elefante? Que legal. Então, assim, até para a questão das escolas, essa facilidade do acesso do mesmo livro, de poder trabalhar o mesmo livro com todos os alunos. E lá na plataforma tem livro para todas as idades, né? Tem desde os bebezinhos, que nem a Sofia disse, eu olhei todos que só tinha imagenzinha e já tá no nível onde já tem. Eu já tô na letra escrita. O, P, por aí. E pouco desenho, né? Sim. E com certeza, sim, só tem benefícios. Eu não vejo nada de, assim, o que teria para melhorar, né? O que teria de contra? Eu não vejo. Para nós, assim, sobre a nossa visão, é tudo perfeito, assim, a gente adora. Aí a gente fica muito feliz, porque a gente trabalha justamente para isso, para encantar as crianças e ajudar, afinal de contas, as crianças a criarem o hábito da leitura e a desenvolverem as habilidades de leitura, então, e compreensão leitora. Então, Sofia, tu é para nós, assim, um grande presente, na verdade. Muito obrigada. Todo mundo aqui no Elefante é super teu fã, todo mundo te conhece, porque tu tá lá bem linda no nosso site, falando com uma desenvoltura maravilhosa. E é por isso que a gente trabalha. É para ver pessoas assim como tu, que são super leitoras, que se desenvolvem e que a gente tem certeza que vão ser brilhantes, que já são, na verdade, e serão brilhantes no futuro. Sim. Então, eu quero te agradecer em nome de toda a equipe do Elefante Letrado, agradecer vocês duas, Grazi e Sofia, por terem vindo aqui hoje conversar conosco. E as portas do Elefante Letrado estão sempre abertas para ti. Quem sabe tu escreve um livro e a gente publica. Vamos combinar? Vamos. E eu tenho certeza que a Sofia, ela vai crescer
e o elefante letrado vai estar sempre na memória dela. Isso é o que a gente mais quer, esse é o meu sonho, que daqui a 20 anos tu lembre, quando eu era pequena eu lia no Elefante Letrado, isso vai me fazer muito feliz. Quem sabe daqui uns 20 e poucos anos, 30, né, ela vai apresentar a plataforma pros filhos, exatamente. Né? Olha quanta memória afetiva. Imagina que legal. Quer falar mais alguma coisa, sua linda princesa amada? Eu posso dar um recado para as crianças? Claro que pode. Pode olhar, inclusive, para aquela câmera ali ou para aquela câmera lá, que tu quiser. Eu quero fazer também depois os agradecimentos. Tá, tudo que tu quiser. Primeiro recado para as crianças. Crianças, leem bastante os livros da plataforma Elefante Letrado. É uma plataforma cheia de livros, de magia, de contos, curiosidades. Tem lá até fábulas, cordéis, que eu tô lendo agora bastante cordéis. Então, leem bastante porque vocês vão ter uma cabeça cheia de aprendizado, de palavras novas. Quando vocês vão escrever um texto ou escrever uma redação na escola de vocês, vocês vão saber palavras novas, palavras mais adequadas para aquele texto e também para o vocabulário de vocês. É muito bom ler livros. Muito bem, olha! Muito bem, o que mais que tu quer falar? Agradecimentos. Os agradecimentos, eu quero agradecer primeiro para minha mãe, para o meu pai, que sempre me incentivaram bastante a ler. Eu quero agradecer a professora Fernanda Kauer, que também nesse ano, no 4º ano, me incentivou muito a ler, que eu fiquei, mais encantada nos livros. Mas as pessoas. A professora Thaís Leites, da turma 31, ela que também foi lá no 3º ano, que eu fiz a minha primeira entrevista com a Karine. Ano passado, minha primeira A Karine, para quem não sabe, é jornalista do Elefante Letrado. E a Karine que descobre essas pérolas maravilhosas como a Sophie. Quero agradecer muito a professora Thaís e a professora Daniela Colombo, que foi do 2º aninho, eu era pequenininha, que também me ajudou a ler mais livros para meu vocabulário ser melhor quando eu crescesse, né? Por causa ali, eu era pequenininha, então não sabia tantas palavras. E ali ela me mostrou mais a plataforma Elefante Letrado e disse, olha que livros legais tem aqui, aqui, aqui. E eu fui lendo e cheguei a 1000 livros hoje, E tu te sentia viajando quando tu lia esses livros? Sim. Quando chove, por exemplo, eu gosto de abrir a janela para escutar o som da chuva e tá lendo aquele livro. Eu me sinto mais no clima daquele livro, imaginando as cenas como seria do filme, né? Lendo e tal. E já teve, tipo assim, eu leio um livro e aí tá pensando nas cenas. E depois foi lançado o filme. Que legal. E aí era bem diferente do que tu imaginava. Normalmente é diferente, né? O livro tem mais detalhes sobre a história. Sim. Mas o bom é que te leva para onde tu quiser, para onde e tu pode imaginar e criar aquela cena exatamente como tu bem entende. Sim. Lendo aquilo ali. Cada um tem a sua imaginação e cria de uma forma, né? Bom, a gente estourou o nosso tempo. Sofia, muito obrigada. Graziela, muito obrigada por terem vindo até o estúdio do Elefante. Obrigada por gravarem conosco. Vai ser sempre um prazer receber vocês aqui. São sempre muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. E, aliás, hoje eu quero fazer um pedido especial. Se puder deixar um comentário muito fofo para essa princesa linda, a gente agradece ainda mais. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.